começa a lutar para conseguir uma perna mecânica, para ele voltar a viver. Chega em Belo Horizonte e ele termina com a noiva, liga para mim e diz: olha pai, eu fiz algo que o senhor não vai gostar. Digo: o que, filho? Ele diz: eu terminei com a noiva. Digo: não, o pai não pode interferir nisso. O pai ama ela como uma filha, mas o pai não pode interferir nas suas decisões. E 2 anos de tratamento, o céu o recolhe. Eu preciso ficar 40 dias em Belo Horizonte. Só que eu sepulto meu filho no domingo, na quarta eu estou pregando. E aqui eu quero te entregar uma receita, um conselho. Porque se eu tivesse sepultado ele, e talvez me isolado, talvez eu estaria em um alto nível de depressão, ou eu já não estaria mais dentro do processo da vida. Só que eu optei e escolhi continuar fazendo a obra de Deus. Quantos cancerígenos foram curados pelas minhas mãos? Quantos paralíticos já andaram? Surdo já ouviu? Mudo já falou? O meu filho que está aqui morreu nos braços da mãe e foi ressuscitado nas minhas mãos. Mas quando chega o processo do saudoso Gabriel Ribeiro, o céu diz para mim: eu não vou curar. Eu não vou curar. Eu faço uma reunião em casa e digo: olha, Deus nos permitiu entrar no vale, então Ele vai cuidar de nós no vale. Se Ele curar, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não curar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. 2 anos se passam, ele parte. Antes de partir, 10 dias antes, eu desço a Belo Horizonte, eu mandei ele na frente, deixei ele lá. Voltei para organizar o ministério e retornar. Quando eu volto, eu curto ele 10 dias. No 11º ele passa muito mal, é hospitalizado, 2 da manhã, durante a noite, né? Ninguém quer ficar porque está todo mundo com medo dele partir. Eu digo: não, pode deixar que eu fico. Ele senta na maca daquele hospital, me abraça e diz para mim assim: pai, que ele me chamava de chefe, eu vou partir. Eu digo: vai partir? Se você vai partir, por que você está tão agitado? Aí ele me falou o que eu estou pregando para você: o processo não é fácil. Qual era o processo dele? Abrir mão do pai e da mãe, abrir mão dos irmãos, abrir mão de Deus, abrir mão do ministério, abrir mão da noiva, abrir mão dos avós, Calaia, Séria, Labaraçuia, Camananachude, que ela é minha fúria. Porque o processo na sua vida não é fácil. Então você precisa aprender a parar de abrir a sua vida para gente que não acrescenta nada na sua vida. Porque depois você vai falar assim: foi o diabo que mandou. Não foi diabo, foi os demônios, não foi demônio, foi você que abriu a sua vida em momentos vulneráveis para gente sugadora, para gente aproveitadora, para gente sem caráter, e pegou você no momento de fragilidade. É por isso que no nosso momento de fragilidade, a gente não pode ficar abrindo o coração para qualquer pessoa. Normal já não pode, imagine você frágil. As pessoas já aproximam de você de forma estratégica. Eu vou aproximar porque o momento dele não é bom, ele vai falar, ela vai falar, e acaba extraindo dos seus lábios e do seu coração coisas que
você jamais contaria no seu momento estável. E aí eles pegam essas coisas e começam a trabalhar contra a sua vida. Então, o processo vai te preparar. Porque quando eu sepulto ele, fico 40 dias em Belo Horizonte, quando eu volto, eu entrei num conflito. Por quê? Porque aonde eu ia pregar tinha alguém com câncer. Eu assumi o altar, pregava, Deus me tomava na profissão, na revelação, para falar com alguém, era alguém com câncer. Um dia eu cheguei em casa e disse: não estou entendendo o que o senhor quer. O meu filho já partiu, agora onde eu vou pregar tem alguém com câncer? Eu fui pregar numa igreja em Sarandi e o presidente da obra não estava. Preguei, Deus fez algo sobrenatural. Acabou o culto, o irmão falou assim: ó, nós queríamos que o senhor fosse orar pelo nosso pastor. E eu, como ovelha muda que vai ser guiada por um matador, falei: não, vamos lá orar. Sabia de nada. Quando eu piso na casa e olho para o pastor, falei: esse homem está com câncer. Aí o céu diz para mim: senta aí, e começa a perguntar para ele por que ele está aí. E eu comecei: por que o senhor, né? O senhor é um presidente de obra. E eu comecei a perguntar, e ele disse: eu estou aqui porque Deus está tratando comigo. Foi Deus que colocou o câncer? Não. Mas o câncer veio e Deus usou o meio para tratar, para que ele fosse resgatado. E ele disse assim para mim: aonde Deus não mandava eu ir, eu ia. Onde eu era convidado para cantar e Deus falava: não vai, eu ia. E onde Deus mandava eu ir, eu dizia: vou nada, hein? Oxe. Eu tive vários dias com ele ali. Eu saía de Califórnia, ia em Sarandi, ter coinonia, comunhão com ele. Fui pregar numa igreja em Maringá. Quando eu estou pregando, tem uma irmã na frente das cadeiras da frente, uma manta no chão e a menina, uma bebê no chão. Eu estou pregando, o Senhor falou para mim: para de pregar, fala com ela. Digo: tá bom. Quando Deus me usa, no final ela fala: eu tenho câncer. E essa menina aqui é um milagre, porque eu concebi ela com câncer e ela nasceu sem o câncer. Nós adotamos aquela jovem que já não está mais entre nós. Eu saía de Califórnia e assistia ela em Maringá, eu em minha casa, ainda em luto, porque eu comecei a entender que o processo que eu passei, porque um dia o céu desceu e disse para mim: Denis, eu quero que você ajude aqueles que lutam contra o câncer. Eu disse: Senhor, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar alguém que está com câncer? A imunidade dele é baixa, ele precisa de vacina, ele precisa de uma alimentação de alto nível, não é qualquer coisa que ele come, porque eu vivi isso na minha casa. E o céu me pegou e disse: é por isso que eu te levantei, porque você não tem um recurso, mas você tem estrutura. Quantas famílias não têm estrutura quando chega o diagnóstico? Quantas famílias não têm base estrutural quando chega o diagnóstico? E Deus começou a me levar e a adotar pessoas no mundo físico que lutam contra o câncer. Hoje são várias pessoas. Então Deus está dizendo: esse processo que você está passando é porque Deus vai te usar lá na frente para outras pessoas. É por isso que agora você não entende. Porque como é que você vai ajudar alguém ou ser canal para a vida de alguém se você nunca passou por aquilo? Você vai falar por teoria. Deus quer que você viva na pele. Quem um dia foi traído pode falar de traição. Quem um dia foi machucado pode falar de machucadura. Quem um dia foi batizado e recebeu o avivamento pode falar de avivamento.
Quem um dia recebeu dons do Espírito pode falar dos dons. Quem um dia foi perseguido pode falar de perseguição. Candalamarachuia, canto revache. Termino para me orar. Os processos revelam o nível da tua estrutura emocional, psicológica, espiritual, ministerial e financeira. Os processos vai revelar qual é o nível da sua estrutura. E aí eu amo Ezequiel, que já foi falado aqui antes de eu chegar. E Deus é tão lindo que permite que a gente não tivesse nem chegado. Por quê? Porque Deus vai levar Ezequiel em espírito no vale e vai perguntar: poderão viver esses ossos? Ele vai dizer: tu sabes. Perceba que Deus pega o profeta e leva ele para um ambiente que ele conhece. Por quê? Porque no capítulo 24, verso 15, Deus levou a mulher dele. Eu vou tirar a delícia dos teus olhos, a esposa. Ele tratava ela como delícia dos meus olhos, e o céu arranca ela. E o céu diz para ele assim: durante 3 anos e meio você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai fazer luto, não vai fazer nada. Pensa, você perder alguém e não poder fazer velório, sepultar tem que sepultar, né? Você não poder expressar o seu amor e a dor da perda. Nós vivemos isso no Covid. Quantas pessoas perderam pessoas e não tiveram a oportunidade de estar com aquelas pessoas? Então entenda, os processos vai revelar qual é o nível da sua estrutura. Vai revelar quem é você emocionalmente. Vai revelar quem é você psicologicamente. Perceba que hoje, quem tem a mente boa e é centrado e é focado, vai vencendo coisas na terra que você fala: como ele venceu isso? Psicologicamente, emocionalmente. Eu tive um vice-presidente, pastor Valdivino Vieira, e ele dizia para mim e para minha rainha, ele dizia assim: ó, vocês não podem ser uma esponja. Ali tem uma lama, uma poça. Você não pode jogar a esponja, né? Tudo quanto é poça de lama e absorver. Tem gente que entra no ambiente, sai pior do que a pessoa que está lá, porque emocionalmente ela absorveu tudo que não era para absorver. E aí não vive mais. Eu confesso que eu queria chegar aqui e dar lugar no avivamento, mas foi a palavra que o céu me revelou. Porque Deus quer sarar você e fazer você entender o processo. O Samuel vai nascer, a esterilidade vai acabar, mas você precisa entender o processo. Emocionalmente, essa pessoa te traz dano, quer um conselho? Sai de perto. A pessoa está falando toda hora aquilo que ativa gatilhos em você. Você está lá. Aí espiritualmente, você não tem estrutura para suportar. E Deus não vai deixar de te amar porque você não tem estrutura. Só que o processo vai te dar estrutura. O processo vai te dar, mas a pessoa não levantou nunca mais, mas ela vai poder falar: eu passei, e eu venci aquilo lá. Aí os processos te levarão para governar, porque o menino de Ana, o voto de Ana, vai liderar Israel. Tem hora que você está gerando espiritualmente, ministerialmente, pessoas que vão chegar em níveis que nem você vai chegar. Mas quando você olhar, você vai dizer:
Deus é fiel. Valeu a pena ter passado aquilo por causa daquela irmã, ou por causa daquele irmão, ou por causa daquele filho, ou por causa daquele esposo, porque Deus elevou ele num nível, elevou ela num nível. Se coloca sobre os pés. O evangelho não é quem bate. Batedor você vai encontrar lá no mundo. Eu mesmo era um bom batedor no mundo. Mas no evangelho eu aprendi que aqui você tem que apanhar. E aqui só suporta ficar quem é resistente, quem tem resiliência. Duraço e amor esterremaraché. Quem suporta os golpes da vida. E não é porque Deus é ruim. Essa pessoa que Deus está gritando aqui no meu ouvido esquerdo e está dizendo que tem gente aqui que perdeu gente recentemente. Essa pessoa que partiu, lebaraço e cante o revalho. Você precisa continuar de pé e lutar para alcançar a eternidade, para um dia você encontrar com ela. Se você parar no caminho e desistir, como é que você vai entrar no céu? Não pare no processo, arraste, chore, grite, tenha humildade, peça ajuda. Não estou aguentando mais. Quando eu perdi meu filho, eu me senti devastado. E para piorar, ninguém conseguia me dar uma palavra, ninguém conseguia me dar um abraço. Eu me lembro que um pastor aqui da cidade, amigo nosso, me mandou uma mensagem e disse assim: eu não tenho palavra para falar com o senhor, eu nunca perdi um filho. O que nós estamos fazendo é orando pelo Senhor. E eu chegava no culto para pregar, para cultuar, para adorar. Eu dizia: Deus, eu preciso de um abraço. Ninguém na igreja entende que eu preciso de um abraço. Eu preciso de um abraço. O culto acabava culto, entrava culto, acabava culto e nada. Um dia Deus pegou uma criança na igreja. Hoje acho que tem 6 anos. Isso, minha rainha. Lorena. Deus pegou Lorena. Acabou o culto e ela me deu um abraço no final do culto. E eu pingando suor, ela me deu um beijo no rosto. E me abraçou e ficou segurando. O céu desceu e falou assim para mim: eu uso quem eu quero. Eu estou levantando essa criança para sarar a sua alma. Eu estou levantando essa menina que não tem uma função eclesiástica, não é uma adulta, mas eu uso quem eu quero. É Deus dizendo para alguém que está aqui: Ele vai usar quem Ele quer para sarar você. Porque Deus não aceita ver você se arrastando. Deus não tem prazer em te ver depressivo dentro de quarto, querendo tirar a própria vida. Orou você a de revai. Aquela menina me abraçou. Ainda outra vez, outra me chamou para fazer um podcast aqui na cidade. Amiga do meu filho, ela disse: eu preciso entrevistar o senhor. Eu digo: não faz isso não. Só que eu fui com o coração tranquilo, né? E quando ela começou a perguntar algumas coisas, a pergunta que eu nunca vou esquecer, ela disse assim: os ouvintes querem saber qual foi a sua maior luta no Evangelho. Eu digo: a perda do meu filho. E como é que você suportou isso?
porque eu sei que um dia eu vou encontrar com Ele no corpo glorificado. Então, não aborte o processo, não pule etapa, não perca tempo com o rival, não desça no nível deles, porque Deus te levantou para viver aquilo que Deus reservou sobre a sua vida. E eu quero convidar você que está passando por processos